Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. E eu quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só a igreja, sim, eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero cada vez mais. Tua face queremos ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. E quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos orar nesse momento, consagrar ao Senhor esse dia, as nossas vidas, e rogar para que tudo que aconteça aqui, o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações e que saiamos aqui não como entramos, mas transformados pela palavra. Santo Pai, eterno Deus, louvamos e agradecemos ao Senhor por este dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade de servirmos, adorarmos, estarmos em comunhão com a igreja, Pai. Queremos agradecer pela vida de cada irmão que se dispôs a estar aqui nessa manhã, que o Senhor possa recompensá-los, abençoá-los grandemente, que a Tua palavra, Deus, venha nutrir a nossa fé, Deus, fortalecer os nossos corações. Aqueles que estão cansados, desestimulados, estão tristes, Pai, que o Senhor possa estar neste momento sendo o consolo, sendo o refúgio, a fortaleza, Pai. E aqueles que estão, Deus, aqui com o coração alegre, que cante louvores, exalte, adore ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo se mova em nosso meio e transforme as nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pela juventude que aqui está presente, obrigado, Deus, por cada irmão, Pai. Te agradecemos também
pela vida do pastor Vitor e sua esposa que está conosco. Abençoe os teus filhos, os teus servos, e cada vez mais o Senhor possa ser a base do seu ministério, e que em nome de Jesus os propósitos do Senhor se cumpram na vida dessa família, Pai. Nós te agradecemos e louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças e paz, irmãos. Que coisa boa estarmos juntos, reunidos outra vez em nome de Jesus, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos, queria trazer aqui alguns avisos para os irmãos. Primeiramente, orientar a igreja a que hoje o jovem que você encontrar, dá um abraço nele, porque hoje é o dia do jovem batista, viu? Às vezes a gente não se lembra, né? Mas nosso meio batista hoje é o terceiro domingo do mês de agosto, é o dia do jovem batista. Então hoje, cada jovem aqui não pode deixar de receber pelo menos uns 20 abraços, tá bom? Parabéns aos jovens batistas da nossa igreja e os jovens batistas de um modo geral, né? Muito bem. Deixe-me passar aqui uma questão importante para os irmãos. Pedir aos irmãos que estejam em oração por uma família pastoral muito querida aqui do estado da Bahia, família do pastor Edson Silveira. Eu ia consultar ontem, Jorge Ivan, eu não consegui devido à correria, mas tem lembrança se o pastor Edson já tinha pregado aqui na nossa igreja? Não, né? Ele chegou a caminhar em toda a Bahia, pregou em todas as associações, mas claro, não dava para pregar em todas as igrejas, né? Pastor Edson da Silveira foi recolhido pelo Senhor antes de ontem, aos 63 anos. Ele era um veterano, apesar de 63 anos, já tinha muita experiência, mais de 40 anos ministeriais. E ele pastoreou por 28 anos a Igreja Batista lá no bairro de São Marcos, em Salvador. Foi presidente da Ordem dos Pastores, vice-presidente da Convenção, e ele veio a falecer por um infarto fulminante. Estava com tudo em dia, mas o Senhor quis levá-lo. E ontem, juntamente com outros líderes da associação, representando aqui a nossa Associação Batista Nazarena e o Campo Nazareno, nós fomos sepultá-lo lá em Salvador. Então eu peço aos irmãos que orem pela sua esposa, a irmã Ângela, e também os seus 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. E que os irmãos orem pelo trabalho, a continuidade da vida da irmã Ângela. Pastor Edson, ele era um senhor, mas muito simpático, muito gente boa. Ele pregou na Assembleia Anual da Associação Batista Nazarena em Várzea, no ano, acho que de 2017. E parece que em 2019 ele também foi preletor do aniversário da PIB de Nazaré. Então ele esteve sempre caminhando por aqui por perto. Eu o conheci aí nas caminhadas das assembleias da convenção. Era um homem muito firme, uma referência para nós batistas, especialmente nós que nos consideramos a nova geração. Sem dúvida uma baixa, né, no campo. Ele estava fazendo um trabalho muito, muito importante lá na região ali do São Francisco, né, a região do Juazeiro, aquela região ali, Capim Grosso, aquela associação lá, fortalecendo as igrejas que foram varridas por aquele movimento trágico chamado de G12. As igrejas batistas naquela região ali do Juazeiro, elas foram muito impactadas, afetadas por aquele movimento. E o pastor Edson, mesmo aposentado já da sua carreira militar, ele era bombeiro, parece que era tenente do bombeiro, ele já tinha encerrado o ministério aqui em Salvador e aceitou o desafio da convenção de coordenar os missionários lá e fortalecer aquele campo
para trazer de novo as igrejas para o padrão batista de ser, né? E aí, nesse trabalho, ele vinha desenvolvendo, muito importante, estava fazendo um efeito muito grande, muito bom. No ano de 2019, ele entrou no curso do Prega Palavra como aluno, mesmo já sendo um senhor. Ele participou com a gente lá no grupo de Petrolina. Eu dei aula para ele, tive o privilégio de caminhar com ele, mas ele era muito mais experiente do que eu. E é um amigo, assim, uma pessoa muito querida que Deus me deu aqui na Bahia, mas que o Senhor levou. Então, eu estou contando essa história porque algumas figuras, alguns homens, né, alguns pastores aqui do nosso estado, que não são tão conhecidos de nós, mas que têm um papel importante para que os irmãos orem, para que Deus, né, levante outros Silveiras para que eles continuem guiando o povo do Senhor aqui nesse campo. Ontem, meus irmãos, também pela manhã nós tivemos uma programação, comemoração dos 75 anos do Departamento de Embaixadores do Rei, o Daer Nazareno. E, se eu não estou enganado, tinha 7 embaixadas, o pessoal que estava lá me corrija se eu tiver, 7 embaixadas de 6 igrejas aqui da ABN e uma aqui do Vale do Paraguaçu, acho que é Conceição do Almeida. Meus irmãos, à noite eu vou pedir ao Aleph, ele vai preparar uma breve vídeo para mostrar ali o trabalho, e o pessoal que organizou, o Aldson, a equipe de conselheiros, tanto daqui quanto lá das outras igrejas, estão de parabéns. Foi um trabalho emocionante. A gente viu ali realmente que o trabalho está funcionando, está avançando, e foi lindo, foi emocionante de se ver. Aquelas embaixadas ali, todas enfileiradas, postadas e cantando o hino nacional, cantando o hino dos embaixadores do rei. E durante todo o dia tiveram atividades. E nessas atividades, tinha atividade de recreação, mas tinha também desafio, provas esportivas e provas de conhecimento da organização e provas bíblicas. E eu estou aqui com o troféu de 2º lugar do torneio de futebol society, que veio para a embaixada Zacarias Clay Taylor. Cadê a salva de palmas aí para... Parabéns. E a notícia que eu recebi é que a nossa embaixada ficou em vários primeiros lugares, primeiro e segundo lugares nas provas, nas demais provas, mas principalmente nas provas bíblicas. Olha aí, esse é o maior mérito, né? Então, parabéns aos embaixadores que participaram. Quantos dos embaixadores estavam lá? Fique de pé. Tem algum embaixador aí? Cadê? O Kainan, eu sei. Os embaixadores fizeram a atividade ontem, deram o máximo, mas hoje foram arrebatados, né? É porque eles acho que estão ainda nos juniores, né? Na classe lá. Só o Kainan, que já é adolescente, mas está aqui representando. E você foi primeiro em qual, Kainan? Você falou? Não. Mostra aí. Vem aqui. Rapaz, o cara tava com a medalha aqui. Ó. Como é que é? O que é isso aí? Fala ali em português. Conhecimento geral da Bíblia e conhecimento geral da organização. O Kainan, primeiro lugar na idade dele. E essa aqui foi o quê? 2º lugar em circuito. Isso aqui é uma prova que é desafiadora. Então, tá aqui, parabéns, Kainan, e parabéns à organização pelo trabalho. À noite, a gente viu o vídeo, né, com partes da prova, tá? Só para a gente caminhar aqui para o final, queridos, ao fundo ali, quando você sair hoje, depois do culto, tem uma caixinha com Bíblia e alguns objetos. Essa caixinha é de achados e perdidos. Por aquilo que pareça, tiveram alguns crentes que perderam a Bíblia. E tem uma lá que é desse tamanho assim. Eu não sei como que aquele irmão, essa irmã conseguiu perder essa Bíblia.
Mas essa Bíblia ficou aqui, estava num móvel aqui dentro, então a irmã Simone, ela foi juntando todo esse material que está sendo achado, colocou nessa caixinha. Você passa lá e olha, se for sua, leve embora. Se ficar ali por mais de 2 semanas, vai para o bazar da igreja, tá? As Bíblias vão ser doadas e o material vai para o bazar da igreja. E eu não estou brincando não, viu, dessa vez. Eu sempre falava isso, né? Mas agora eu estou falando sério, tá? Então, para que a gente possa desentulhar um pouco algumas coisas que estão aqui, de material e também de coisas esquecidas, tá? Bom, só relembrar os homens, para que procure confirmar a sua participação no Congresso dos Homens. O cartaz ali atrás e aqui ao fundo, o Congresso de Homens da Associação Batista Nazarena, da União, né, Missionária de Homens Batistas, e as informações estão todas lá, tá? Então, os irmãos, por favor, não espere, faça logo a sua inscrição para adiantar as coisas, tá? Devolvo a palavra a João Vitor, que vai dar continuidade a partir deste momento. Vou pedir para a Aleph fazer uma alteração na programação, Aleph. A gente vai fazer a leitura de Salmos, antes do momento de confissão. Salmos 32, versículo 5, vamos todos fazer essa leitura. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Este momento a nossa igreja dedica para que nós tenhamos nosso momento a sós com Deus. Muitas vezes acordamos tão agoniados, corridos, que temos uma tarefa a fazer, temos algo a cumprir, e não reservamos no início do nosso dia um momento tão especial, que é de agradecermos, confessarmos, pedirmos perdão, falarmos com o nosso Pai. E esse momento é dedicado especialmente para isso. É o seu momento com Deus. Fique à vontade, se quiser se ajoelhar. Mas neste momento é você e Deus, em oração, confessando o seu pecado, apresentando as suas lutas, os seus problemas, orando pela sua família, intercedendo ao Senhor para que Ele haja em sua vida. Amém? Vamos dedicar alguns minutos para este momento tão especial. Santo Pai, eterno Deus, nós queremos te louvar, Senhor, te exaltar pela beleza da tua santidade, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos falar com o Senhor, termos este livre acesso, Pai. Nós apresentamos a Ti as nossas vidas, pois entendemos que necessitamos, carecemos da presença do Senhor sobre nossas vidas, Pai, sobre nossas casas, sobre as nossas famílias. Temos aqui, Pai, diversas pessoas
diversas realidades, diversos problemas. E o Senhor conhece o íntimo de cada um, Pai. Sabe o que passa na mente neste momento, no coração. Sabe o que os preocupa, o que os entristece, o que os alegra. E que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo possa, Deus, estar derramando a graça, a misericórdia, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Apresentamos a Ti a nossa vida, Pai, para que possamos cada vez mais estar dedicados e perseverantes, Deus, na missão do Evangelho, Pai. Nos ajude, Deus, nos fortaleça. Fortaleça a nossa fé em Ti, Senhor. Que não venhamos desanimar, esmorecer, por qualquer que seja o motivo, mas que sejamos perseverantes, dependentes, Pai, das situações que nos rodeiam, Pai. Repreende, Deus, a ação do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Que o Teu Espírito Santo reine sobre nós, a Tua presença superabunde sobre as nossas vidas, Pai. Clamamos, Deus, por quebrantamento, por avivamento da Tua igreja, Pai. Para que em nome de Jesus, a juventude, a Tua obra possa crescer, expandir. E que em nome de Jesus, a Tua igreja entenda a necessidade, Deus, de estar dedicada, empenhada no serviço da obra, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Rogamos para que o Senhor nos fortaleça. O Senhor nos guie, nos conduza na tua boa, agradável e perfeita vontade. É o nosso desejo, Pai. É a nossa adoração sincera nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Este momento é reservado, dedicado aos membros da igreja, da nossa própria igreja. Nós iremos recolher, os dízimos e ofertas nessa manhã. E aqueles que estão nos visitando, não se sintam obrigados a participar deste momento, E se for participar de forma voluntária, todo o recurso que é destinado e entregue aqui é para o sustento e o mantimento da obra do Senhor. Convido as irmãs que nos auxiliarão neste momento no recolhimento dos dízimos e ofertas, o grupo de louvor para nos auxiliar. Estaremos dedicando neste momento nosso dízimo e nossa oração ao Senhor. As irmãs irão recolher, por favor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra
pra te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós exaltamos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de adoração e de louvor. Somos gratos por podermos estar na Tua casa. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas recolhidos neste momento. Que o Senhor continue abençoando, guardando a vida de cada um dos Teus filhos e aqueles que têm o desejo de também contribuir com esta obra. Que o Senhor também derrame Tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Continua falando aos nossos corações nesta manhã. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Porque se o sol se pôr e a noite chegar aos nossos dias, é nele que confiamos. Amém? Vamos cantar a esse Deus nessa manhã, de pé? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declaramos aleluia ao Senhor. Aleluia.
sejam dadas ao nome do nosso Senhor. Só Ele é absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, Senhor. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Se você crê, Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Pela
cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E louvar, sim, vem louvar. Sim, vem louvar. E louvar. Amém. Pode se sentar. Muito bem, poderíamos continuar aqui louvando, mas queremos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã também. E o instrumento de Deus para este momento é o pastor Victor Vinícius. Eu vou chamar ele acompanhado da Cleise, tá? Não é Glaze não, viu? É Cleise, por favor, a gente orar por eles. Enquanto eles estão se dirigindo para cá, eu só queria saber se tem alguém visitando a gente nessa manhã. Levante a mão assim, só para a gente conhecer. Temos algumas pessoas aqui nos visitando, ali atrás também. Que alegria poder receber cada um de vocês, tá? Nossa igreja tem uma saudação para os visitantes, já externando essa saudação também para o pastor Victor e também para a Cleise. Vamos falar todos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a família de Deus, voltem sempre ou fique para sempre. Deus abençoe, vamos orar neste momento. Pai, eu quero te louvar pela presença do teu servo aqui, da tua serva, este casal abençoado, que o Senhor tem nos dado o privilégio de conhecer. Neste tempo que ele vem nos servir aqui para pregar a palavra, nós queremos desejar que o Senhor o use agora com poder e graça. Que o Senhor realmente possa edificar as nossas vidas por meio da Tua palavra na instrumentalidade do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só esqueci de falar que eles são da PIB de Valença, né? E tem atuado ali no trabalho voluntário, mas Deus já tem direcionado aí para alguns desafios, né? Fica à vontade, pastor, viu? Se um falhar, o senhor pega o outro, viu? Graça e paz, meus irmãos. Rapaz, eu gostei desse negócio, viu? Ontem eu estava lá na congregação, Minas de Sapé, e amei muito essa saudação dos irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Desde já expresso a minha gratidão ao pastor Francisco, à amada igreja, por esse convite tão especial de estar aqui. Para mim, eu estou em casa, estou na PIB, né? Então, estou em casa, sou ali da PIB de Valença. Cresci, me batizei, fui salvo, me batizei, casei, fui enviado para o seminário. Então, servimos no tempo integral. Ali, estamos ali voluntários hoje na PIB de Valença, tanto eu como a esposa. E para nós é uma grande alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã. Meus irmãos, o tema desse mês da juventude é padrão. E eu achei assim muito peculiar, no bom sentido, o tema que a juventude escolheu, porque fala muito ao nosso coração. Hoje é um grande desafio, não importa a idade, viver o padrão de Deus para as nossas vidas. E eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Tito mesmo, que é o texto escolhido, né? Ontem pela noite estive com os irmãos ali, como eu disse, em Minas do Sapé, ali na congregação, irmãos queridos, e tive compartilhando a carta de Tito, capítulo 1 inteiro. E hoje com os irmãos quero compartilhar o capítulo 2. Queremos meditar algumas verdades acerca do que Deus já ministrou ao meu coração, já tem ministrado ao seu coração na EBD, e não tenho dúvidas, irá ministrar ao seu coração agora, através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Tito, capítulo 2, o tema da mensagem é uma vida exemplar. E hoje, pela manhã, iremos falar sobre a vida exemplar nas famílias e de forma individual. Ontem estive falando um pouco do que Paulo traz a Tito no capítulo 1,
sobre uma vida exemplar na congregação, né? Falei um pouco sobre identidade, sobre caráter e um pouco sobre corrigirmos aqueles que vivem fora do padrão de Deus, um pouco do que Paulo fala no capítulo 1. Queria ler então com os irmãos a partir do capítulo 2, do versículo 1 da carta pastoral de Tito. Diz assim a palavra de Deus, na minha versão NVI. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer. Para aqueles que se opõem a vocês, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e de purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Podemos orar mais uma vez, amados irmãos? Obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua santa palavra. Ela traz convicção ao nosso coração. Ela traz transformação. Ela coloca as nossas vidas, o nosso entendimento no nosso próprio lugar, mostrando o Seu poder transformador. E a minha oração, Deus, junto com meus irmãos aqui nesta manhã, e os que estão em casa nos acompanhando, é que a Tua palavra fale ao nosso coração, através da ação poderosa do Teu Santo Espírito, e traga luz acerca desse texto que acabamos de ler, que é a Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, e tenho desde ontem falado sobre Tito, e a carta de Tito é uma carta pastoral, né? Tanto Tito como 1ª e 2ª Timóteo, e o propósito, ou a grande ideia aqui da carta de Tito, é ministrar diretrizes para a promoção da santificação no povo de Deus, no âmbito congregacional, no âmbito individual, no âmbito familiar e no âmbito social. Essa ideia é uma carta pessoal que Paulo ele escreve aqui para Tito. Se a gente fosse fazer um resumo aí do capítulo 1, que eu falei um pouco ontem, Paulo vai insistir para Timóteo, para Tito, para que ele completasse a tarefa nas igrejas da ilha de Creta, constituir presbíteros, calar aqueles que estavam afastados da palavra de Deus e ensinasse com que essas igrejas pudessem florescer. Esse aí é o conteúdo, basicamente, do capítulo 1. E aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, acredito que os irmãos já devem ter meditado em algum momento aqui na igreja ou em casa nesse texto, você vai observar comigo que Paulo está preocupado em dar orientações específicas para Tito acerca de grupos específicos da igreja. Por isso que a ideia da mensagem e do que Paulo trata é essa,
desenvolver a santificação agora de forma individual para grupos específicos, como fazemos na EBD, no ensino, e de forma familiar, porque somos um corpo vivo de Deus, a qual somos igreja de Deus. Então, Paulo vai focar em 5 grupos: homens e mulheres mais velhos, jovens casadas, jovens e, por fim, escravos. E aí o capítulo 2, o versículo 1, Paulo, ele inicia de uma forma muito fantástica e às vezes ignoramos o nosso rico português. O texto vai falar, você, porém, ou em outra versão, tu, porém, como canta até o Marco Teles no livro, no álbum Amado Timóteo, né? Cadê a Francine? Tá aí? É fã aí do Marcos Teles, também gosta bastante das músicas dele. Você também gosta, muito bom. Então, tu, porém, o que é que Paulo está dizendo aqui para Tito? Você, Tito, homem de Deus, separado, lavado, que é diferenciado, vocês sabem, capítulo 1, finalzinho aí, ele vai dar instruções para Tito, que no meio deles havia muitas pessoas subordinadas, judaizantes que preocupavam demais com a lei, os próprios cretenses, né, que diz a expressão, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Então, Paulo tinha ciência, mas ele lembra a Tito, Tito, você é um pouco diferente de Timóteo. Timóteo, eu tive que falar, Timóteo, se anima, mas você é um pouco mais velho que Timóteo, você é um pouco mais maduro, então você é diferenciado. Ele também é, mas você tem algo especial que eu deixei para você. Então ele começa aqui, já trazendo para a gente, e lembrando a Tito, Tito, seja você um exemplo diferenciado no contexto a qual você vive. E é muito bom observar nessa carta, que eu estava até compartilhando com os irmãos ontem sobre isso, que é uma carta pastoral, uma carta pessoal a um homem de Deus que estava instruindo e cuidando de igrejas. Mas também diz que a palavra de Deus é toda a palavra para nossas vidas. E quando Paulo se dirige a Timóteo e a Tito aqui sobre ser um diferencial, ele está trazendo algo muito importante para nós como igreja. Tu, porém, na sua individualidade, seja um exemplo fiel de padrão perfeito de Deus. Não é isso que ele fala? 1 Timóteo vai dizer, não precisa abrir, capítulo 6, versículo 6:11. Você, porém, homem de Deus, no capítulo 3, versículo 14, quanto a você, porém. Então essa expressão de Paulo nas cartas pastorais, ela é muito importante para nos lembrar, para nós hoje, PIB, SAGE, cristãos, jovens, adultos, adolescentes, que nós precisamos ser um diferencial. E ontem eu também dizia lá com os irmãos de Minas de Sapé, eu quero relembrar e falar para os irmãos que não estiveram conosco, que hoje, para ser um jovem, para ser um cristão diferenciado, nós não precisamos fazer muita coisa. Apenas o básico, conhecido como feijão com arroz, a Bíblia e a oração, bom testemunho, no trabalho, na família, na casa, na faculdade, mas nem isso a igreja hoje muitas vezes tem se preocupado. E eu não falo algo apenas da igreja batista, mas a igreja brasileira. E isso precisa ser algo que deve acompanhar o nosso coração. Estávamos conversando na EBD ali sobre isso, sobre o que Jesus fala, sobre sim, não, em Mateus 5, no Sermão do Monte. E o Jorge Evan, no começo da aula, eu não estava, mas ele mencionou depois que já passou por dificuldades e aqui na cidade de falar que era de uma igreja ou que era cristão e isso ser algo ruim. E não necessariamente isso é por conta dos batistas ou dos presbiterianos, que são igrejas históricas e têm um bom respeito, graças a Deus, até hoje. Mas porque existe no meio de nós pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não conhecem, como o próprio Paulo fala para Timóteo, para Tito.
Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros, capítulo 1, versículo 15. E descrentes, nada é puro, de fato, tanto a consciência como a mente deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Então, ser um diferencial é um desafio. Porque você fala, eu sou cristão, eu sigo a Deus, você já carrega um rótulo em você. Mas um rótulo que nós não podemos nos acostumar. E não podemos estar satisfeitos com a vida a qual nós vivemos. Afinal, Paulo aqui está lembrando a Timóteo na sua carta, e a Tito aqui, que é a reflexão dessa manhã, que uma vida exemplar, através do padrão de Deus, é acompanhado através de uma vida que é santificada na palavra do Senhor. Por isso que ele começa falando, Tito, você tem caminhado comigo, você aprendeu de mim, você conhece a sã doutrina, então viva na sua vida diária, na sua vida ordinária, no comum, o padrão que Deus deixou para você. Essa é a ideia. Muitas vezes ficamos preocupados demais com o extraordinário, com a manifestação da glória de Deus, mas Deus se faz presente no meio do seu povo, no dia a dia. É na vida cotidiana que o tu, porém, ser um exemplo, precisa estar visível. Muitas vezes nos preocupamos e olhamos, poxa, queríamos a igreja cheia, os bancos cheios, mas não nos preocupamos de termos a nossa vida cheia de Deus e de quem Ele é. E essa é a ideia que Paulo traz para Tito, de ele ser um exemplo. Olha, você vai ensinar, você vai pregar, você vai cuidar, você vai ter conversas informais no meio dessas igrejas que você está inserido, mas seja um exemplo em cada uma dessas situações. E aí então o texto continua a partir do versículo 2, dando alguns ensinamentos, ou melhor, alguns padrões que grupos específicos deviam viver. O primeiro, versículo 2, é os homens mais velhos. Vai dizer, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. E se você ler o capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante, que são as características pastorais dos bispos e presbíteros que Paulo dá tanto a Timóteo na primeira carta e aqui a Tito, você vai observar que quando Paulo está instruindo Timóteo na sua carta e Tito aqui sobre os homens mais velhos, ele traz as mesmas palavras e a mesma ideia do líder que Deus usa. Ele vai dizer, versículo 2, primeiro, que os homens mais velhos devem ser moderados, ou seja, temperantes, sóbrios. É o mesmo que fala no capítulo 1, versículo 7, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonestos. Ou seja, o homem mais velho, ele precisa ser moderado em todos os seus gostos e hábitos. E hoje nós sabemos, você que é jovem, eu também sou, o pastor Francisco ali estava falando ali de dia do jovem, eu estou incluso ainda, estou 26, então estou incluso no ramo ainda, graças a Deus, o pastor jovem, graças a Deus. Mas nós jovens sabemos, jovem, adolescente, que hoje o nosso grande desafio somos para frente, somos atualizados, somos tecnológicos, mas falhamos de ouvir aqueles que não são tão tecnológicos, mas que têm uma sabedoria tão grande para compartilhar os nossos corações. Mas aqui a ideia do apóstolo Paulo olha, vocês mais velhos precisam nos seus hábitos diários, na sua vida, serem moderados. Ou seja, terem uma vida de respeito. E eu sei que o contraponto em relação a isso é que muitas vezes nós jovens não buscamos ouvir os mais velhos porque eles não são um exemplo. Eu digo pela minha própria experiência de caminhada cristã,
Tenho 10 anos que caminho com o Senhor, esse ano faço 11 anos em novembro que sirvo a Deus, batizado nas águas. E nesses meus 11 anos, eu posso contar nos dedos homens fiéis, a qual eu pude olhar para eles e ver um caráter moderado. E olha que eu estou falando do âmbito que eu fiz seminário. Hoje estou no meio de pastores também, por ser um pastor batista, e ainda assim é um grande desafio. Então, se a gente traz para a igreja, não é que o padrão é mais alto no meio lá dos pastores, mas que é a mesma realidade. Porque os mais jovens não querem ouvir e os mais velhos não querem dar o exemplo. E Paulo está alertando que os mais velhos, os homens mais velhos, precisam ser homens em seus gostos, em seus hábitos diários, moderados. Ele vai continuar. Segundo, não apenas isso, precisam ser homens sérios. A ideia aqui do texto, digno de respeito, traz essa ideia. Homens de confiança. Homens que vivem a verdade e caminham na verdade. Terceiro, vai dizer que o padrão do homem mais velho é o homem sensato. Ou seja, é o homem que tem autodomínio. E eu sei que esse é um grande desafio para nós jovens, a impulsividade, mas os mais velhos é um grande desafio também. Porque existe em nosso meio, eu não sei se aqui na PIB existem homens assim, mas eu conheço alguns lá na PIB Valença, que têm idade, têm a experiência de vida, mas não têm a maturidade que Paulo está falando. Não são homens que têm autodomínio, não são homens de juízo maduro, que sabem refrear-se. Cresceu em idade, cresceu na velhice do corpo, mas não cresceu em maturidade. E Paulo tinha essa consciência que a igreja de Deus naquele contexto, e nós hoje precisamos compreender que os mais velhos precisam ter um comportamento que agrada o coração de Deus. Quarto, precisam ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Ou seja, eles precisam ser sadios em toda a direção moral ou espiritual. E ao meditar nessa expressão, sadios na fé, eu me lembro muito o que o jovem hoje passa. Hoje vivemos em um mundo tão globalizado que você abre o Instagram e você se escandaliza com cada coisa que você vê. Você não precisa ir muito longe. É só você pegar o telefone, abrir a rede social, e se você não tiver um bom filtro com quem você segue e o que você consome, você vai estar seguindo e consumindo dentro de você coisas que não glorificam a Deus. Ou até mesmo lá no grupo do WhatsApp, aquele vídeo que você compartilha e assim por diante. E aí quando eu vejo essa expressão, sadio na fé, homens que têm uma moral espiritual, eu às vezes fico observando, andando pela rua e olhando para as pessoas como elas se comportam. E é muito triste muitas vezes olhar para tanto homens mais velhos e terem comportamentos errados no sentido, o que Jesus próprio alerta: se o seu olho te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor entrar sem um olho do que perder a vida toda afastada do nosso Deus. E aqui ele está falando exatamente isso, que esses homens devem ser sadios na fé, no amor e na perseverança, através de uma direção moral e espiritual, espiritualmente saudável. E é um grande desafio a sexualização hoje dos nossos jovens, adolescentes e dos adultos. Se isso não começar de cima para baixo, dos mais velhos para os mais novos, a nossa geração atual estará perdida. Sei que Deus preserva, e eu estou falando no âmbito nosso, nossa ação, o que nós podemos fazer. Deus é soberano, cremos nisso. Jesus está voltando, volta Senhor Jesus. Mas reclamamos demais pela criação dos nossos filhos, pelo contexto que eles estão inseridos. Mas quando a gente vai analisar, esses amados irmãos, as suas próprias vidas não vivem aqueles que eles tanto condenam e tanto querem que mude nosso mundo hoje. Um certo comentarista acerca desse texto vai dizer o seguinte, dessa parte sadia na fé: em sua atitude para com Deus, os homens idosos devem demonstrar saúde em sua fé,
que confie totalmente nele e em sua palavra revelada. Em sua atitude para com o próximo, eles devem evidenciar saúde em seu amor. E sua atitude para com as provações amargas, que eles revelem saúde em sua paciência e em sua firmeza. Essa é a ideia de sadios na fé. Então esse é o padrão que Deus quer para os homens mais velhos que caminham com Deus. Um segundo grupo são as mulheres mais velhas, verso 3. Semelhantemente, da mesma forma como os homens devem viver, ensine, Tito, as mulheres mais velhas a serem reverentes na maneira de viver. E a ideia aqui que Paulo está trazendo a Tito é: mulheres, servas de Deus, mulheres valorosas, Déboras, da MCM, vocês devem viver a sua servidão a Deus no templo, na sua vida individual e na sua família. E aqui eu quero dar uma outra ilustração. Recentemente lá na PIB, as irmãs sempre me chamam de vez em quando da MCM para dar um estudo lá. Lá é toda quarta-feira, não sei que dia que as irmãs reúnem, toda quarta, 3 da tarde. É quarta também? Quinta? Pronto, lá na quarta-feira. E eu estava lá conversando com as irmãs, falando sobre algo que eu não lembro agora, mas é algo que tinha a ver com padrão também, se não me engano. E aí, conversando com as irmãs sobre essa ideia de elas serem exemplos, eu olhei para aquelas irmãs experientes, irmãs mais velhas, e desafiei: irmãs, vocês querem que as irmãs mais jovens, eu não sei se isso acontece aqui nessa MCM, estava falando lá na PIB de Valença, vocês querem que as mais velhas, as mais novas, venham estar com vocês. Mas vocês não preparam o ambiente para que essa transição de geração seja saudável. É algo um pouco mais para as mais velhas do que um ambiente saudável para as mais novas. E a ideia aqui do apóstolo Paulo é essa, que essas mulheres deveriam viver, e logo mais vocês vão ver que elas são exemplo para que as mais novas olhem, porque é o que Deus determina em sua palavra. A ideia de ser servas de Deus no templo, na vida individual e familiar, e consequentemente as mais jovens. Segundo, ele vai falar que elas não podem ser caluniadoras, não podem ser presas demais ao vinho, como ele fala para os homens também, aqui no capítulo 1. Ou seja, falar demais e beber vinho é uma consequência um do outro. Ou seja, a compreensão que Paulo queria trazer é: minhas irmãs, vocês foram libertas por Jesus. Deus as salvou, Deus as redimiu, Deus as transformou. Então, não fiquem presas a coisas que não agradam o coração de Deus. Não fiquem presas à fofoca. Não fiquem presas àquilo que não glorifica o coração de Deus. Porque isso não agrada a Deus. E por fim, ele vai falar no versículo 3, no finalzinho, que elas serem reverentes, elas não serem apegadas àquilo que não glorificam a Deus, irá capacitar essas mulheres de Deus a serem exemplo de piedade daquilo que elas já são excelentes. Então é o padrão, elas são excelentes e elas irão ser exemplos de mulheres para que seja ensinado aquilo que é bom. E o verso 4 e o verso 5 vai ser a consequência disso. Vai dizer: assim vocês poderão, pelo seu exemplo, porque vocês vivem diante de Deus, no templo, na casa, na família, vocês poderão ensinar as mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, porque vocês foram amadas, salvas, redimidas, e essa vida de amar o seu marido e amar os seus filhos como você amou, e vocês devem ensinar as mais jovens, vai fluir naturalmente. Mas a verdade é que hoje precisamos fazer curso de noivos, encontro de mulheres, encontro de homens, conferências,
para que a gente possa viver o básico que a palavra de Deus fala. Nada contra isso, é muito bom esses eventos. Mas você entende que a palavra já nos alerta sobre a vida comum na igreja de Deus? E essa é a ideia, aquilo que vocês já estão aprendendo do Senhor deve fluir naturalmente por meio de vocês. Segundo, vocês vão ensinar as mais novas a serem prudentes e puras. Vocês não são caluniadoras, vocês não são presas, mulheres mais velhas. Então vocês vão atrair as mais jovens, para que elas vejam seu exemplo. E assim como vocês fogem da aparência do mal, de conversas vãs, elas também irão. Esse é um grande desafio para nós hoje, enquanto igreja, não apenas para as mulheres, mas em âmbito nacional, em âmbito mundial, a transição de gerações. Na nossa denominação, por exemplo, na ABN, se eu não me engano, eu acho que apenas eu e o pastor Savinho somos os únicos pastores jovens de uma associação de quantas igrejas, pastor? Mais de 50 igrejas, né? Quase 60 igrejas, apenas eu e o pastor Savinho, ali na Bíblia de Valência também. Eu tenho 26, ele tem 27, e somos jovens pastores. É um desafio que está em todo o âmbito, mas a palavra nos alerta que se vivemos uma conduta de Deus, a transição geracional será de forma saudável e que agrade ao coração do nosso Deus. Terceiro, Paulo vai falar algo aqui que combate muito o nosso século hoje. Ele vai falar no no versículo 5, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa. Porque hoje você, mulher, dizer que a sua ocupação principal é cuidar de casa é algo que é uma ofensa para a mulher feminista e que acredita que a mulher precisa ser igual ao homem em todos os aspectos de vida. E eu falo com muita gratidão a Deus, que é algo que Deus determinou e que deixou. Nós sabemos que existem contextos em que a mulher ela precisa ser um auxílio dentro da casa também, no âmbito de trabalhar, de sair para fora, de ajudar, de contribuir. Mas aqui Paulo queria trazer cada um para o seu lugar e falar, olha, mulheres mais velhas, vocês devem ensinar as mais novas que o cuidado de casa, o se ocupar com a casa, o lavar, o passar, o cuidar dos filhos é algo valoroso. É muito melhor, até talvez, do que diplomas. Deus se agrada. Porque a verdade é que temos hoje mulheres que vão para fora fazendo o papel do homem e seus lares estão destruídos. Homens que não são cuidados, filhos que são cuidados pela escola, por babás, e acabam se afastando daquilo que Deus determinou. Eu sei que é um desafio. Eu sei que é um enorme desafio falar sobre isso, mas é o que a palavra fala. E nós precisamos, enquanto igreja, encontrar um equilíbrio em meio a isso, mais pautado no que a palavra de Deus fala. E aí o texto vai continuar. Amando, sendo prudentes, ocupadas, mulheres do lar, mulheres que amam a Deus de forma bondosa. Ou seja, as mulheres que cuidam da casa, assim como as que trabalham, elas precisam ter a compreensão que na sua rotina de cuidar da casa, da família, devem buscar o cuidado de demonstrar amor. Porque é um desafio na vida diária, a vida de casado. Você está lá na rotina e demonstrar amor naquele momento de estresse, da correria e da aperreação do dia a dia. Mas é isso que ele está falando aqui, que as mais velhas vão ser exemplo para as mais novas na vida cotidiana, na vida de oração. E eu quero perguntar aqui para as irmãs, vocês são um exemplo para as mais novas na oração, na piedade diante do Senhor? Elas podem olhar para vocês e verem o padrão que estamos falando nesse mês? Homens mais velhos, homens piedosos, os mais jovens, podem olhar para vocês e verem um caráter que glorifica ao Senhor?
Porque essa é a compreensão que Paulo está trazendo. E o texto vai continuar e finalizar aqui. Não só amando, não só sendo prudentes, não só ocupadas e bondosas, mas sujeitos a seus maridos. Submissas à missão de Deus. Porque falar hoje que a mulher casada, ela é submissa à missão de Deus, também é algo que não está na pauta do feminismo e do nosso mundo hoje. E que a Bíblia é totalmente machista acerca disso, mas elas não compreendem, nosso mundo não compreende que a palavra submissão tem a ver, estar debaixo da missão que Deus determinou lá em Gênesis para o homem. E que esta mesma palavra, essa mesma característica que a mulher deve obter, deve possuir, deve compreender, é a mesma característica que é usada para o nosso Deus. O Deus que nos serve, que nos guia, Ele pega essa sua característica e coloca para a mulher. Então, sujeitar-se aos maridos, ser submisso, não é estar abaixo, é estar debaixo da missão do homem, é estar junto com o seu marido, glorificando ao Senhor, entendendo sim o seu papel. O homem é o sacerdote, o homem é o líder, o homem é o cabeça depois de Cristo, que guia, direciona, e a mulher, ela está debaixo dessa missão, auxiliando, servindo. E tendo o seu lugar de grande importância, e eu falo pela minha própria família, eu não estaria pregando aqui a palavra do Senhor se Deus não me chamasse primeiramente. E hoje, se a minha esposa não estivesse orando por mim e cuidando de mim, para que eu estivesse aqui hoje pregando a palavra. Elas muitas vezes não aparecem, né, pastor Francisco, mas elas estão lá, orando, intercedendo e cuidando de nós. E assim é a vida diária da esposa que serve a Deus junto com seu marido. Para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, para que a palavra de Deus seja honrada no amar aos maridos e aos filhos, na prudência, no cuidado, no amor e na submissão daquilo que Deus já instituiu. E o texto vai continuar. Versículo 6 em diante vai dizer, da mesma forma, o padrão para os jovens. E aqui é interessante que o que ele determina no capítulo 1, ele vai repetir. O padrão dos presbíteros, o padrão dos diáconos, é o mesmo padrão que os jovens devem obter. Versículo 6 vai dizer, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. E aí ele vai dizer no versículo 7, em tudo, seja você mesmo um exemplo para ele. Seja você mesmo um padrão. É padrão? Você é padrão para outros jovens? Você é padrão de Deus, testemunho? Essa ideia, Tito era um cara um pouco mais velho em relação a Timóteo, mas Paulo fala, Tito, seja exemplo. Aquilo que você está ensinando, buscando e aprendendo, seja você mesmo uma realidade. Lembra? Quanto a você, porém, aqui Paulo repete a mesma ideia. Você, Tito, nas suas boas obras, você é salvo, você foi transformado. Então, viva uma vida digna. Segundo, no seu ensino, mostre integridade e seriedade. Ou seja, não se deixe infectar com as mentiras e distorções dos nossos adversários. Não deixe, jovem, não se deixe contaminar pelo que o mundo prega. É um grande desafio. Mas não deixe. É porque muitas vezes nós, enquanto jovens, adolescentes, nos preocupamos demais com o agora. Em sermos pessoas envolvidas com nossos amigos e influentes, e esquecemos que a vida ela é um âmbito que deve ser pensado em sua totalidade, ou seja, existe um amanhã, existe uma vida, existe uma continuidade. Não é à toa que Salomão vai lembrar, lembre-se do seu Criador na sua juventude, porque vai vir um tempo que as coisas vão ficar mais difíceis. Então lembre-se, tenha essa compreensão que a sua vida seja uma integridade, de tal que você não se contamine com aquilo que não glorifica a Deus. E ontem também eu estava falando, eu citei o exemplo
de Luísa Souza, que é uma cantora que foi casada até com aquele comediante, o Whindersson Nunes. Quem conhece? Alguém conhece aí? Pronto. Eu não os sigo, mas estava lendo uma reportagem ontem no Instagram que falava exatamente sobre essa Luísa Souza, sobre o novo álbum que ela lançou, que é um álbum totalmente 100% diabólico. Só o resumo é: tá em um lugar e tem sangue para todo lado, e umas imagens muito feias, e o que ela canta, ela tá lá invocando os demônios, e essa é a ideia que esse álbum passa. E por que eu estou citando novamente hoje aqui? Falei ontem, hoje novamente. Porque hoje o diabo não está mais naquela ideia de escondido, sutil, é escancarado. É escancarado. Você vai para as faculdades e tem lá o banheiro dos homens, das mulheres, né? Algumas faculdades já são assim, as escolas. Hoje está escancarado, mas nós jovens precisamos fugir das mentiras que querem infectar o nosso coração, da integridade e da dignidade e da seriedade que Deus nos chama a viver. Ele vai continuar: Tito, seja um exemplo na sua linguagem sadia, ou seja, não apenas em o que você tem a dizer, mas em tudo que você fala, como eu disse mais cedo, no seu falar diário, no seu ensino formal, nos demais momentos, a sua linguagem precisa ser sadia, em tudo que você conduz e fala. Porque é a verdade que as más conversações corrompem os bons costumes, não é isso? E nós devemos ter cuidado. Jesus, ele estava no meio dos pecadores. Jesus sentava com publicanos, com prostitutas, mas ele não se contaminava porque ele era um exemplo. Então, se você não é esse jovem ainda, fuja, se afaste, se equipe, se prepare e seja um exemplo fiel da palavra de Deus. E por fim, ele vai falar para os jovens, vai terminar aqui o versículo 8, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Eu não sei se você já teve essa experiência de você testemunhar de Jesus e os seus argumentos e a sua própria vida serem tão real e tão próxima de Jesus que aquelas pessoas tentam fazer o que for para derrubar você, para te envergonhar, mas o nome de Cristo, ele não é envergonhado. Essa é a ideia de ser irrepreensível. Não é que não sejamos suscetíveis ao pecado ou ao erro, mas que as pessoas vão olhar para nós e não vão ter nada em que nos acusar. Mesmo que sejamos levados para os tribunais, mesmo que sejamos mortos pela causa de Cristo, mas o nome dele não será envergonhado. Essa é a compreensão. E ele está falando para os jovens, para a igreja de Deus, para que eles não tenham nada a falar mal de nós. E o texto vai continuar, o verso 10, o verso 9, ensinem também aos escravos a submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los e a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. E aqui você sabe que os escravos da época da Bíblia não é igual ao nosso contexto brasileiro, da nossa colonização, não tem mesmo formato. Eu não vou me deter muito nessa parte, até porque a própria doutrina de Paulo mostra que em tudo esses escravos devem estar de acordo com o ensino de Deus. E a verdade é que naquela época o povo romano, que tinha essa cultura de ter escravos, ouvisse o que Paulo ensinou nas suas cartas, em pouco tempo, naquele contexto a escravidão iria acabar também. Porque ele vai dizer no versículo 11, chegando ao final da nossa mensagem, o padrão de Deus é a graça salvadora de Cristo Jesus,
Versículo 11 vai dizer: a graça de Cristo, primeiramente, ela se manifestou Salvador a todos os homens. E o que é que ela faz? Ele vai mostrar para a gente, primeiro, ela vai nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E por que nós não deixamos? Não é isso que Paulo fala lá em Coríntios? O velho homem ficou para trás, tudo se fez novo. O passado, não é isso que nós cantamos? O passado já não mais tem condenação sobre nós. E por que nós não fazemos? Porque ficamos insistindo naqueles pecados de estimação. É uma palavra que você fala de forma errada, é algo em secreto que você faz que não glorificam a Deus, é o que você acessa, é o que você convive, é a sua vida mais ou menos de crente, é a falta de leitura bíblica, é a falta de oração, falta do feijão com arroz, da vitamina BO, Bíblia e oração. É isso que a palavra faz com a gente, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, mas às vezes nos esquecemos que as paixões mundanas é o básico. Não é apenas as drogas, o álcool, a sexualidade, mas são as coisas simples do cotidiano que não glorificam a Deus, que Ele quer que nós mudemos o padrão, porque o padrão é a graça salvadora de Cristo. Ele vai continuar. Essa graça vai nos ajudar a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Verso 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, ela te salva, ela te redime porque você tem uma promessa. Você tem um alvo. Mas a verdade é que a gente vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas pensando em Pibissage, Bahia, Brasil e mundo. Esquecemos que nosso lar é o celestial. A compreensão do céu tem sido perdida. E esquecemos que a nossa morada é a eternidade. E quando vivemos a vida cotidiana, a vida ordinária, coisas pequenas nos tiram no propósito de Deus. E esquecemos que nós somos em Cristo. Mas Ele vai nos lembrar. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E Ele vai terminar no versículo 14 e 15. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. É o mesmo que ele fala em Colossenses, ele nos transportou do reino das trevas, no capítulo 1, para a maravilhosa luz, de uma vida de pecado, para uma vida glorificada diante do Senhor. E esse é o padrão mais alto que nós podemos viver, o padrão da graça salvadora de Jesus, que vai impactar os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, jovens mais novas casadas, jovens mais novos e cada um de nós, porque o padrão, ele é elevado, é o padrão de Deus, mas um padrão que se tornou acessível por meio de Cristo e da sua graça salvadora a todos aqueles que se conhecem a Jesus. E é isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade, ninguém o despreze. Tito, essa aí é a pegada, esse é o caminho, a trajetória, porque eu te capacitei. Eu te chamei a viver o padrão de Deus, porque Ele está com você. Eu te chamei a viver o padrão que agrada a Deus, porque eu estou com você. Nessa promessa, até o fim dos tempos, até a consumação, estarei com você. Então essa é uma vida vivida de forma exemplar, no padrão exemplar, demonstrada a grupos específicos, mas manifestada em seu âmago, na graça salvadora de Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos?
Ó Deus, amado Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Muito obrigado pela exposição bíblica desse texto tão importante para nós enquanto igreja, que nos dá instruções específicas sobre grupos específicos, homens mais velhos, mulheres, jovens, cada um de nós, a tua igreja. Nós oramos, Pai, que o padrão que nós possamos viver a partir de hoje e cada vez mais não seja um padrão vivido a partir de costumes ou de jeitos ou de coisas religiosas, mas que venha do Senhor, porque a tua palavra fala que o padrão se manifestou na graça salvadora em Jesus. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Eu oro em especial por cada um dos meus irmãos aqui da Pibissage. Oro pelos homens mais velhos, Pai, que eles sejam um exemplo, sadios na fé, temperantes, moderados. Assim também como as minhas irmãs, mais experientes, a serem prudentes, a serem servas de Deus, a não ser apegadas a coisas que são fúteis. As mais jovens, as casadas, as solteiras, a serem moderadas, sadias, puras, santificadas. Aos jovens, rapazes e solteiros que vivam a vida que glorifica ao Senhor, através do testemunho das boas obras, da linguagem sadia, para que nós possamos alcançar o padrão que se manifestou Salvador a todos os homens, a graça de Cristo. Um padrão que nós não precisamos fazer nada para alcançar, porque é dado, favor imerecido, é a graça de Jesus. E é alcançado pelo aquele que confessa em Cristo seu coração. Então eu oro, Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos aqui enquanto igreja, enquanto Pibissage, enquanto irmãos em Cristo. Nos ajude, Pai, a viver uma vida exemplar nas nossas famílias e de forma individual, com tudo aquilo que o Senhor ministra no nosso coração. Que o Senhor nos transforme, Pai, para que a gente seja moldado à Tua vontade, ao Teu querer. Essa é a nossa oração. Em nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que você, meu irmão, viva esse padrão, não apenas hoje, porque a palavra foi exposta, não apenas esse mês, porque eu amei da juventude com esse tema, mas porque Deus te chama a viver no padrão de Deus, manifestado na graça salvadora de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Victor. Quero agradecer aos que nos visitaram nessa manhã e convidamos todos para a noite, às 18h30, estarmos aqui outra vez, celebrando o Dia do Jovem Batista, cultuando ao Senhor, juntos para a glória de Deus. Vamos orar encerrando o culto desta manhã. Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. De poder, Senhor, estar na Tua presença, na casa de oração. E aqui juntos aprendermos, adorarmos, ofertarmos, glorificarmos o Teu santo nome. Obrigado pela instrumentalidade do pastor Victor. Que o Senhor continue a usá-lo com poder e graça, abençoando a sua vida, a sua esposa e o seu futuro ministerial. Pai Santo, nos leve em paz aos nossos lares, que tenhamos um dia abençoado, mais ainda com um momento de refeição familiar, de alegria ao redor da mesa, da comunhão, e também que o Senhor nos capacite e nos dê oportunidade de falar do Teu amor para aqueles que precisam. E nos dê coragem, intrepidez, sabedoria e firmeza na sã doutrina. É o que eu te peço, agradecido mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, um bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença.